Olá pessoal, dando continuidade ao nosso estudo de cargas elétricas, hoje nós vamos ver a parte 4, que é a última parte desse assunto cargas elétricas, ok? Bom, nós vimos até agora, nas aulas anteriores, algumas propriedades de cargas, né? Então nós vimos que, primeiro, a carga ela é uma propriedade fundamental, né? Assim como a massa é uma propriedade fundamental. Vimos que elas aparecem em dois tipos, que são cargas positivas e cargas negativas. Esse termo positivo ou negativo diz respeito a como cargas interagem, né? Se cargas são positivas, elas atraem cargas negativas, e cargas de mesmo sinal, positivas ou negativas, elas mutuamente se repelem, ok? Vimos também que as cargas elas podem ter mobilidade, né? Nós vimos que as cargas elas podem ser colocadas ou tiradas em um dado material através de algumas formas, como por exemplo através de fricção, através de indução. Vimos que também as cargas elas são sempre múltiplas de uma carga elementar, que é a carga do elétron, e que elas são sempre conservadas. Por fim, nós vimos uma relação experimental, que é a força de Coulomb, que está expressa aqui embaixo, e essa força de Coulomb é um tipo de força central, ou seja, ela sempre vai atuar ela vai atuar na linha que une as duas cargas. E por fim, nós vimos que a força de Coulomb ela obedece ao princípio de superposição, né, que é um princípio muito importante em física, e, portanto, quando você tem uma distribuição de cargas que pode ser complicada, ela pode ser resolvida de uma forma mais simples, separando as partes, né, das interações entre as cargas e depois fazendo a soma vetorial, né, porque a força de Coulomb obedece a esse princípio de superposição. Então, hoje, para encerrar esse assunto cargas elétricas, a gente vai ver um problema sobre o princípio de superposição. Eu quero, né, mostrar esse problema de uma forma bastante detalhada, para a gente ver, né, como é que a gente resolve um problema de eletrostática usando a lei de Coulomb, ok? Então, o problema dado é o seguinte: nós temos três cargas posicionadas em um plano XY, sendo que a carga Q1 ela é colocada na origem, a carga Q2 é colocada sobre o eixo dos Y, né, numa posição A, a uma distância A da carga Q1. A carga Q3 é posicionada numa coordenada que é dada por x igual a A. Aqui no desenho ele não está explícito, mas está implícito, porque a distância entre Q1 e Q3 é raiz de 2, raiz de 2A. Então a distância, a coordenada x da carga Q3 é dada por x igual a A, né, e a posição y da carga Q2 é dada por y igual a A. Então o problema pede para calcular qual é a força resultante, né, dessa distribuição de cargas em Q3 e qual que é esse ângulo φ aqui, ok? Entre a força resultante, que está explicada, que está mostrada por esse vetor aqui, e uma reta horizontal, ok? Bem, para resolver esse problema, né, são dados aqui alguns valores, né, o valor dessa distância A e o valor das cargas, sendo que a carga Q1 e Q2 elas são iguais em módulo, mas opostas em sinal, e a carga Q3 tem um valor que é a metade do módulo dessas cargas Q1 e Q2. Então, a solução desse problema é basicamente o uso de um cálculo vetorial, né? Eu coloquei lá no nosso espaço no Moodle um resumozinho sobre cálculo vetorial. Eu gostaria que vocês dessem uma olhada, né, para relembrar alguma coisa sobre álgebra vetorial, porque nós vamos usar isso bastante, né, ao longo do nosso curso, né? O tempo todo a gente vai estar falando aqui de vetores. Então é necessário saber como manipular algebricamente esses objetos. Então, aqui nós vamos aplicar a lei de Coulomb dentro do princípio de superposição. E o que é basicamente o princípio de superposição? A carga Q3 ela vai sentir a influência da carga Q1 e Q2. Obviamente, ela não sente a influência de si mesma, né, a princípio. E
o resultado, né, da força dessas duas cargas sobre Q3 é a soma vetorial, né, dessas duas forças aqui. Então, com relação à carga Q1, a carga Q3, por ela ter o mesmo sinal, ela vai sofrer uma repulsão nessa direção aqui, né? Lembrando que a força de Coulomb ela é uma força central, ou seja, ela sempre atua na linha que une as duas cargas. Ela pode estar apontada para as duas cargas ou pode estar apontada na direção contrária se for uma força de repulsão, como é o caso entre Q1 e Q3 aqui. Então, a força F13, ela está apontada, então, nessa direção que está mostrada no desenho aqui, dada que a força é uma força de repulsão, ok? Agora, em relação a Q2 e Q3, nós temos cargas de sinais opostos, então nós temos aqui uma força de atração, né? Novamente, a força sendo uma força central, a força de Coulomb sendo uma força central, ela vai estar sempre apontada na linha que une as duas cargas aqui. Então, essa daqui é a força F23, que é a força que a carga 2 exerce em 3. A força resultante é a soma vetorial dessas duas cargas aqui. Então, aqui a gente usou aquele esquema dos vetores, né, decompondo os vetores em componentes dentro de um paralelogramo e fazendo a composição vetorial aqui. Bem, vamos ver então como que a gente faz essas continhas aí. Bom, dado que a soma vetorial, né, dado que F3 é a soma vetorial dessas duas forças aqui, para que a gente possa fazer a conta realmente, nós precisamos decompor essas forças dentro de um sistema coordenado, né? Aqui foi dado um sistema coordenado, que localiza as cargas, e esses vetores são escritos dentro desse sistema coordenado, né, dessa forma aqui. Então, o F3 é a soma, o vetor F3 é o vetor F13 mais o vetor F23. Né? Eles não são vetores que estão alinhados, então nós temos que, para que possamos fazer esse cálculo, nós temos então que fazer a conta em cima das componentes desses vetores. Ok? Então, usando já aqui a forma da lei de Coulomb, né, nós temos que a força 1,3 é o produto das duas cargas, né, dividido pela distância que a separa, né, e essa força, como nós estamos falando de um vetor, ela está apontada na direção do vetor unitário R13. A força F23, né, da mesma forma, ela é o produto das duas cargas, dividido pelo quadrado da distância que a separa, na direção do vetor R23, do vetor unitário R23. Então, para que a gente possa fazer os cálculos para esse sistema coordenado, nessas posições que nós temos aqui, das cargas, nós temos que saber como que os vetores unitários R13 e R23 são escritos em termos dos vetores unitários desse meu sistema coordenado aqui. Né? Nós sabemos que o vetor unitário na direção x é o vetor i, e o vetor unitário na direção y é o vetor j. Então, o próximo passo é fazer o cálculo, né, desses dois vetores unitários, R13 e R23. Bom, o vetor R13, né, lembrando, né, tanto o R13 quanto o R23 são vetores unitários. Então, se vocês calcularem a norma dele, tem que dar 1. Então, o vetor R13 ele é dado, né, por essa expressão aqui, sendo θ esse ângulo, né, que está mostrado aqui no desenho. Okay? Essa decomposição vetorial, ou essa expressão do vetor R23, em termos dos vetores unitários do sistema cartesiano aqui, é um cálculo trivial de álgebra vetorial, que vocês já devem ter visto muitas vezes aí. Então, observem que o vetor R13, né, ele é unitário. Né? Se vocês calcularem a norma desse vetor aqui, ela dá 1. Okay? E da mesma forma, o vetor R23 ele é mais simples, porque ele tá apontando justamente na direção do vetor I aqui. Okay? Então, ele é simplesmente o vetor I. Bom, agora que nós sabemos como os vetores unitários R13 e R23 são escritos em termos dos vetores do meu sistema coordenado, é só proceder ao cálculo direto, né, substituindo, né, esses vetores
R13 e R23 dentro da expressão da soma vetorial da força F3. Né? Então, jogando os valores que nós obtivemos, nós chegamos então nessa expressão aqui, ok? No qual aqui essa primeira força ela tem componentes nas duas direções, I é x e y, e essa aqui só tem uma componente na direção I. Né? Isso dá para a gente ver pelo próprio desenho aqui. Né? O F13 ele tem uma componente na direção x e uma componente aqui na direção y. O F23 não, ele está todo em cima da componente x aqui, ok? Ou ele é colinear ao vetor I. Bem, notem que aqui, pessoal, nós colocamos nesse cálculo aqui o sinal da carga, tá vendo? E de fato ele é necessário, né? Isso fica claro, por exemplo, no vetor F23, né? Como a gente tem, né, que as cargas Q2 e Q3 elas são opostas, há uma atração da carga Q3 pela carga Q2. Portanto, a força ela tem que estar apontada de fato nessa direção aqui. E para que ela possa estar apontada nessa direção, é necessário que eu tenha esse sinalzinho de menos aqui, para que ela possa apontar na direção do vetor menos I. Ok? Essa percepção do uso do sinal da carga, né, em eletromagnetismo, ela vai aparecer o tempo todo. Então, nem sempre você simplesmente coloca o sinal negativo. Você tem que saber, né, ao colocar o sinal negativo, o que é que ele está significando ali no seu cálculo. Ok? Nesse caso específico aqui, ele está significando que a força F23 ela tem que estar apontada nessa direção necessariamente. Ok? Bem, agora que nós temos essa expressão escrita em termos dos vetores unitários no meu sistema cartesiano XY, é só somar componente a componente e eu obtenho aqui a forma vetorial da força F3. Então, esse vetor aqui, nesse meu sistema coordenado XY, ele é representado por esse vetor aqui, ok? Né, que ele tem uma componente na direção x e uma componente na direção y, como claro, aqui no desenho, ok? O próximo passo agora é jogar os valores de Q1, de Q3 e do valor A que foi dado no começo do problema, ok? Então, eu repeti a expressão aqui e jogando os valores, né, eu obtenho então o resultado final. Aqui tem dois pontos muito importantes, que é uma fonte de erro muito grande que os alunos cometem em algum tipo de trabalho, avaliação. A primeira delas é o seguinte: é importante observar que nós estamos trabalhando sempre no sistema de unidades internacional. Então, tudo tem que estar ou em Newton, ou em metro, ou em Coulomb. Então, nem sempre uma distância é dada em metros. Se ela for dada, por exemplo, em centímetros, ela tem que ser transformada para metro. Se ela for dada em quilômetro, ela tem que ser transformada para metro. Se ela for dada em ano-luz, ela tem que ser transformada para metro. Se uma carga for dada em milicoulomb, por exemplo, ela tem que ser transformada em coulomb. Se alguma força for dada não em Newton, mas em alguma outra unidade de força, né, quilograma-força ou coisas do gênero, ela tem que ser transformada em Newton. Ok? Então a gente tem sempre que usar todos os dados do problema nas mesmas unidades do sistema internacional. Ok? Outro passo importante é sempre colocar no final dos cálculos qual é a unidade da grandeza física que vocês calcularam. Ok? Então, nesse problema específico, né, o problema estava pedindo uma força, então ela tem que ser escrita em seu resultado final com a unidade correta. Né? No caso nosso, a unidade é Newton. Ok? Bom, gostaria de observar também um ponto aqui, que muitas vezes não é muito bem entendido pelos alunos, né? Que é a diferença entre uma grandeza vetorial e uma grandeza escalar. Então, nesse cálculo todo que a gente fez aqui, nós chegamos a essa expressão aqui, ó, o F3 é esse vetor aqui, assim, ok? Esse vetor, ele tem duas componentes. Ele tem a componente x e a componente y. Esse vetor, ele tem essa norma aqui, ó, esse tamanho aqui, que foi o cálculo que nós fizemos ali. Existe uma diferença muito grande entre essa grandeza física e essa grandeza física aqui.
Quando a gente fala de um vetor, nós estamos falando de uma grandeza física que tem muito mais informação do que simplesmente a norma do vetor. Então, é muito importante a gente nunca esquecer se nós estamos falando de um vetor ou se nós estamos falando de um escalar. É uma coisa muito comum o aluno fazer um tanto de conta, e chega lá no finalzinho e ele esquece de botar uma setinha aqui em cima para indicar que isso aqui é um vetor. Esse é um erro muito comum, né? E está errado. Né? Por quê? Porque isso aqui, com a setinha em cima, ele tem muito mais informação que isso aqui. Né? Esse exemplozinho simples aqui, ele mostra que é importante você ter muita atenção na notação matemática que você está usando na resolução do seu problema. Né? Então a gente vai ver ao longo do curso aí várias outras situações nas quais uma notação matemática errada conduz a uma conclusão totalmente errada. Okay? Então é importante saber sempre a diferença entre um vetor e um escalar. Um vetor é uma grandeza física que tem muito mais informação do que a sua norma, que é nesse caso aqui. Ok? Bom, pessoal, eu acho que esse exemplo ele mostra bem, né, uma aplicação dessa eletrostática. Né? A força de Coulomb ela é uma força vetorial, ou seja, a dificuldade que pode existir na aplicação da lei de Coulomb é basicamente a dificuldade de fazer uma operação algébrica de vetores, e nesse caso em particular, as operações algébricas são muito simples, porque tratam-se somente de somas ou subtrações, né? A gente não está fazendo nenhum tipo de produto entre vetores na força de Coulomb. Então, eu acho que não tem muita dificuldade com relação a isso, não. Ok? A aplicação da lei de Coulomb, lembrando sempre que ela obedece ao princípio de superposição. Ok? Eu coloquei aqui, então, chamando a atenção que existe uma diferença muito grande entre essa grandeza, né, e essa grandeza aqui, né, explicitando essa estrutura vetorial dela. Ok? Então, para terminar esse slide, né, vetores são diferentes de escalares. Bom, por fim, o enunciado do problema pede o cálculo desse ângulo φ. Né? O cálculo é um problema muito simples de trigonometria. Né? É só tomar o cateto oposto e o cateto adjacente dentro de um dado triângulo aqui. Né? Então, o ângulo φ ele é simplesmente o arco tangente da componente f3 de y, ou seja, o cateto, vamos ver a componente f3 de y, ela está nessa posição aqui, né? E a componente f3 de x, né, que está nessa direção. Então é só tomar o arco tangente disso e a gente chega à conclusão que esse ângulo φ é de 151,3 graus. Ok? Bom, então, para terminar por hoje, né, a gente vai, na próxima aula, nós vamos já entrar em campo elétrico, e eu gostaria de colocar aqui algumas coisas que vocês têm que sempre se lembrar. Né? Nunca deixe acumular o estudo, ok? Deixar acumular muita coisa, né? O eletromagnetismo, que a gente vai ver aqui, são cerca de 11, me parece que são 11 capítulos do Halliday, né, que é o livro texto que nós estamos adotando. Então é muita coisa. Né? Então não pode de jeito nenhum deixar acumular o material. Ok? Esses vídeos que a gente está fazendo são vídeos curtinhos, né? Não chega a meia hora um videozinho desse, então é tranquilo, né, não deixar acumular esse material. Outra coisa importante é não ter dúvida. Vocês têm sempre que perguntar. Né? Tem alguma dúvida? Tentou fazer algum problema? Não deu certo? Vamos usar os fóruns de discussões para que a gente possa discutir isso aí. Então, por exemplo, professor, eu tive dúvida no exercício 32 do Halliday. Né? Como é que eu faço? Né? Coloque isso lá no fórum. Né? Eu vou dar algumas dicas daquilo lá no fórum, porque sendo a dúvida colocada assim publicamente lá no fórum, outros alunos vão poder ver qual que é essa dúvida e também ver o que eu falei. Então, uma dúvida que é do aluno A, né, ela muitas vezes é a mesma dúvida do aluno B. Então, acho que é mais prático se a gente colocar as dúvidas no fórum e discutir essas dúvidas lá, né, o máximo possível.
E depois, né, é claro, vocês só vão ter dúvidas se vocês fizerem exercícios e tem que fazer muito exercício mesmo, né? Como eu expliquei lá, o Einstein também explicou, o Maxwell também, é o único jeito de aprender física. Tem que fazer o máximo possível de exercício. Eu já coloquei lá no Moodle um PDF do primeiro capítulo do Halliday, é o terceiro volume, a oitava edição, e ali tem no final uma lista de problemas e uma lista de exercícios, né? Eu aconselho a vocês fazerem o máximo possível de problemas. Tendo dúvida, usem os fóruns que a gente vai discutir. E uma hora, né, depois as dúvidas que a gente não conseguir sanar via fórum, a gente vai ter uma atividade síncrona para tirar essas dúvidas. Ok? Então é isso, pessoal. Bons estudos então, e a gente se vê então na próxima aula. Até mais.